Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Escalas de abate de bovinos giram em torno de 5 dias lá no Mato Grosso do Sul. Início do mês, retomou as negociações no mercado de suínos. Senado Federal aprovou medida provisória que facilita o crédito para produtores rurais. Janeiro e fevereiro, período turbulento e imprevisível para o mercado internacional do trigo. Vamos falar sobre a rastreabilidade dos vegetais e também sobre leite. Como vencer as margens apertadas da pecuária leiteira. O Agora Agro já está no ar. As escalas de abate giram em torno de 5 dias no Mato Grosso do Sul, o que deixa pouco espaço para indústrias negociarem. A oferta restrita, associada às chuvas em bons volumes, o que tem atrapalhado os embarques, fez com que a cotação do boi gordo subisse 1,4% na comparação assim dia a dia, ou R$ 2,50 por arroba, e ficasse cotada na faixa de R$ 186 por arroba, considerando o preço bruto à vista, R$ 185,50, com desconto do Senar, e R$ 183 por arroba, com desconto do Fundo Rural e também do Senar. A cotação do boi gordo subiu em 8 das 32 praças monitoradas pela Scott Consultoria e estabilidade nas demais. Com as valorizações do dólar, demanda interna aquecida e especialmente as expectativas de estoques finais mais apertados, os preços do milho estão fortalecidos. O início do mês retomou as negociações no mercado de suínos. Apesar de as vendas ainda não terem ganhado o ritmo esperado, os preços subiram na última semana. Nas granjas de São Paulo, o preço do animal terminado subiu R$ 3,00. Isso por arroba no período, sendo negociado em média em R$ 109,00 por arroba. No mercado atacadista, a valorização em igual período, vamos dizer assim, teve uma comparação aí de 3,6% com a carcaça, sendo vendida em média por R$ 8,60 por quilo. Já no mercado externo, no mês de fevereiro, o Brasil exportou 58 mil toneladas de carne suína in natura. E na comparação com o mês anterior, houve recuo de 1,9% nos embarques. Já na comparação com o igual período do ano passado, o incremento foi de quase 27%. O primeiro bimestre terminou com um volume de 33,8% maior que o embarcado em igual momento de 2019. A China foi o principal destino no período. A peste suína africana, ela segue mantendo o fluxo das exportações em bom ritmo. Para o curto prazo, os preços no mercado interno devem se manter firmes, visto que estamos no começo do mês, período no qual, sazonalmente, as vendas são mais encorpadas. O Senado Federal aprovou na última quarta-feira a medida provisória que facilita o crédito para produtores rurais. Ela é conhecida como MP do Agro. A medida visa aprimorar o crédito rural, ampliando o acesso ao financiamento, expandindo os recursos e reduzindo taxas de juros. A ministra Tereza Cristina, que acompanhou a votação da MP no plenário do Senado, está muito satisfeita. Essa medida provisória, ela vira a página do crédito rural brasileiro. Ela traz oportunidades de modernização e de facilitação ao crédito. Pelo menos é o que aponta a ministra após a aprovação dessa medida. Tereza Cristina destacou ainda a situação das equipes do Ministério da Economia e também da Agricultura, da Frente Parlamentar da Agricultura, dos senadores e deputados, e especialmente o relator Pedro Lupion, lá do Paraná, e também da relatora revisora Soraya Tronic, que ela é do Mato Grosso do Sul, para provocação das medidas provisórias.
O texto foi aprovado primeiramente em uma comissão mista que avaliou 349 emendas propostas por deputados e senadores e pelo plenário da Câmara dos Deputados. O texto agora, ele será submetido à sanção presidencial. A MP do Agro, ela foi publicada em outubro do ano passado. Os primeiros 2 meses de 2020 têm se mostrado um período turbulento e imprevisível para o mercado internacional do trigo. A conjuntura regional afetou e afetará ainda mais os preços do trigo no Brasil, o que poderá ser rapidamente percebido pela sociedade. Apesar do agronegócio ser uma força da economia nacional, o Brasil é dependente de trigo importado, numa demanda de 7 milhões de toneladas ao ano, o que representa 60% de suas necessidades de consumo. A variação cambial teve um aumento de 9,5% nos primeiros 60 dias do ano, num patamar inimaginável em dezembro de 2019, forçando os moinhos brasileiros a rever a política de preço com a necessidade de repasse dos custos adicionais. Além disso, a maior fonte de importação do trigo do Brasil, a Argentina, acelerou as suas exportações da safra do grão, colhida no final de 2019, movida pela abertura de novos mercados na Ásia e quebras nas safras da Austrália e também da Rússia. No último dia 26 de fevereiro, a Argentina suspendeu as exportações de trigo e, como consequência, o preço do cereal argentino disparou, passando de 190 para 240 dólares em apenas 2 dias. Seguindo a tendência, o trigo brasileiro também registra aumento de preço numa escalada semelhante. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre rastreabilidade dos vegetais e também sobre leite. Como vencer as margens apertadas da pecuária leiteira. É um minuto só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Juliana Megali. A Juliana, ela é engenheira agrônoma e ela é assessora de agronegócio em hortifrutis, ou seja, assessoria em agronegócio HF. E nós vamos falar hoje de um tema interessante. Nós vamos falar hoje sobre rastreabilidade dos vegetais. Juliana Megali, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante, principalmente para quem mexe com hortaliças. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, eu que agradeço. Ok. Sim, esse assunto é muito interessante, é imprescindível hoje para quem atua na área de HF, na área de hortifruti. Ele veio através de uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa 02, que foi publicada em fevereiro de 2018. Né? Então, essa instrução normativa foi um documento de procedimento como aplicar a rastreabilidade de vegetais. Entendi. Né? Agora, como é que anda a situação dos vegetais? Podemos falar em nível Brasil? Sim. Como é que anda? Tem muito veneno, não tem muito veneno, a água que estão utilizando é uma água boa, não é? Ou seja, os vegetais que nós consumimos de maneira geral são produtos sadios? Então, a ideia da rastreabilidade é exatamente esse, para começar a assegurar a qualidade dos vegetais para os consumidores, como nós mesmos, né? E também para começar a ter entendimento de origem desses produtos, todas as etapas e elos da cadeia, como são produzidos, né? Agora, a situação nossa, voltando mais uma vez à rastreabilidade, o produtor tem obedecido, vamos dizer, períodos de carência, ele tem feito a tarefa de casa, o produtor?
Não podemos, de maneira geral. Nós não podemos generalizar, né? Sim, claro. Hoje um produtor, a gente está sempre aí no pé do eito, né? Como diz o goiano, né? A gente percebe que hoje um produtor, quando tem um problema sanitário na sua propriedade, ele vai olhar uma bula de um defensivo agrícola e ele não olha se é da cultura, ele já olha a problemática, né? Então ele já tem um grande erro nesse sentido. Então hoje, assim, as questões, elas vão além só do ato de aplicar. Entendi. Mas em usar o produto correto para a cultura, né? Aí entra o que o senhor falou, a questão de carência. Tem que respeitar essa carência, porque a ideia da rastreabilidade é assegurar essas etapas, que a gente consuma produtos com limites máximos de resíduo de acordo com as leis vigentes, para que ninguém tenha problemas, né, de contaminação ou de algum risco com esses alimentos. Eu fiz essa pergunta porque recentemente eu estava em uma determinada área aí que produz hortaliça e começou a dar um problema lá de pragas nessa fazenda, nessa área. E aí eu ouvi a conversa seguinte: não, vamos aplicar tal produto, tal. Aí virou um falou: não, aplica logo o outro, põe esse trem logo para moer e tal. Eu pensei comigo: caramba, o negócio aqui tá... Você vê que não tem um parâmetro, parece que as pessoas não estão assim, de maneira geral, orientadas, né? Há 2 anos atrás eu ainda fazia coleta dos produtos como empresa terceirizada e enviava para os laboratórios. A gente não tem laboratório de resíduos no Cerrado. Os laboratórios são em São Paulo. Então a gente coleta 1 quilo do alimento, manda para fazer análise de múltiplos resíduos. E eu vou contar para o senhor, há 2 anos atrás a coisa estava feia, quando a gente mandava analisar os produtos daqui. Não tinha uma molécula só, tinha mais de 5 moléculas, um único produto. Então isso é um risco muito grande. Então o produtor ele tem que ter a consciência de que a gente sabe que salvar a lavoura é o que eles querem, mas tem que ter razão naquilo, né? Racionalidade no uso, né? Agora, mas não tem aí algumas normas do Ministério que vai fiscalizar, que já está fiscalizando, sei lá, alguma coisa para fazer, dar uma freada nisso aí, porque a gente está comendo, de maneira geral, eu não vou falar que nós estamos comendo veneno, mas eu tenho quase certeza absoluta que uma boa parte desses produtos não tem assim um cuidado específico. Sim, assim, não só a questão dos defensivos, mas também, como o senhor comentou, a qualidade da água. Hoje a gente não tem um produtor que faça uma análise de solo, uma análise de água, ou uma análise de resíduo, entendeu? Então o risco de contaminação pode ser com uma amplitude muito grande. O que vai ocorrer hoje? Quem vai fiscalizar os produtores é o Ministério da Agricultura. Eu vejo aí na mídia que o pessoal da Agrodefesa já foi capacitado e treinado para a produção vegetal para estar fiscalizando essas propriedades. Se o produtor tiver dificuldade em aplicação, orientações, nós passamos isso, né? Existem inúmeras empresas que podem estar instruindo através de treinamentos, cursos, como fazer a aplicação, qual a forma certa, qual o posicionamento desses produtos como um todo, para a gente evitar esses riscos mesmo, né? Porque, de maneira geral, estão matando a gente aos poucos, né? Devagarzinho. Tem que tomar muito cuidado com esse assunto, porque, assim, a gente sabe a força das pragas e doenças de hoje em dia, a resistência, né? Então, o uso correto, a dose correta, o posicionamento correto para o produto é o mais indicado, para a gente evitar de ter resistência, né? Então, a gente sabe que tem pragas que já tem até raça 4. Porque o uso errôneo do produto, né? Então a gente vai dando resistência para aquela praga e doença, né? Ô, Juliana, a gente sabe que o Brasil, uma extensão territorial é muito grande e que os órgãos, tanto estadual quanto municipal quanto federal, não têm condição de fiscalizar todo mundo. Quer dizer, vai ter que fiscalizar assim aleatoriamente, né? Vamos para essa região e vamos ver o que está acontecendo ali. O que vai acontecer? A normativa ela diz todo o procedimento como o produtor tem que fazer, né? Existem várias informações, cartilhas orientativas de como o produtor deve estar rastreando o seu produto, né? E vai ser feito coletas, né, em pontos de venda desses produtos. Dessa análise de múltiplos resíduos. Entendi. E daí vai ter aquela questão orientativa e até mesmo fiscalizando, e se tiver alguma infração, algumas penalidades vão ocorrer. Entendi. Então você que comercializa produto, fique esperto, porque provavelmente se você fizer errado, pode ser que a turma te pegue. E se pegar, aí o prejuízo é muito grande. Juliana Megali, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa, muito boa.
E se você quiser bater um papo com ela, conversar, tirar alguma dúvida, ligue para a Juliana, o telefone dela é 62 98471 0182. Muito obrigado. Eu que agradeço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre leite. Como vencer as margens apertadas da pecuária leiteira. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Carlos Eduardo. O Carlos ele é consultor do Senar Goiás e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre o mercado do leite, sobre a produção de leite. Como vencer as margens apertadas da pecuária leiteira. Carlos Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema sofredor. Porque tem muita gente que, infelizmente, pensa que está tendo prejuízo com o leite. Talvez faltam ajustes, apertar o parafuso aqui, desapertar ali, dar uma mexida aqui, mexida ali. E às vezes até coisa fácil, né, Carlos? O problema é as pessoas pensarem que o problema é a atividade, que não é boa, né, Toninho? E muitas vezes a gente identifica que não é isso. São outros fatores que levam em consideração para que o produtor ele consiga enxergar na propriedade. Quando você fala de margem, você leva em consideração o preço que ele recebe ao longo do ano, porque momentaneamente ninguém pode fazer uma análise específica da propriedade, e também o custo de produção ao longo do ano. Então a primeira coisa que o produtor precisa fazer e organizar é ter esses números nas mãos. E muitas vezes ele só tem uma parte, que é o preço. Que o laticínio paga para ele. Que o laticínio paga para ele, né, no dia a dia, que faz parte do mercado e também parte dele em si, porque volume e qualidade interfere dentro do preço, mas o custo de produção você não identifica. A gente visitou uma propriedade no ano de 2019 de aproximadamente 10 mil litros de leite por dia, 10 mil litros, e o produtor não tinha custo de produção dentro da sua fazenda. Aí não tem condição. Então, assim, fica muito difícil. O pessoal imagina que só os pequenos e médios produtores não têm esse dado na mão, mas você percebe que é uma questão cultural dentro da cadeia produtiva que, obviamente, vai interferir cada vez mais dentro do processo de continuidade dessa propriedade na atividade leiteira. Quer dizer, resumindo o que você falou, é mais ou menos o seguinte. Eu ganho, um exemplo, 5 mil reais por mês, mas eu não sei quanto eu gasto. Chega no final do mês, não tem dinheiro, estou estourado, arrebentado agora. Eu estou gastando certo ou estou gastando errado? Estou gastando a mais ou estou gastando a menos? Exatamente. Já começa que a grande maioria dos produtores não sabem o preço que vai receber pelo produto. Se ele não sabe o preço que ele vai receber do produto e também não tem noção do seu custo de produção... Aí piorou. Aí piorou. E quando eu falo custo de produção, eu estou levando em consideração tudo. Aquilo que ele desembolsa para gastar na atividade, os custos fixos, que são depreciações que os maquinários e estrutura na propriedade dele impactam dentro do negócio, e a remuneração do capital empatado. Isso precisa ser levado em consideração, porque senão, no longo prazo, esse produtor não tem continuidade dentro do processo de produção, né, Tony? Agora, Carlos, observando você falar e observando o pouquíssimo conhecimento que a gente tem, eu chego à conclusão que o mais errado é o produtor. Porque falta... Bom, não é mais errado. Talvez falta orientação para ele. Falta mostrar para ele, olha, você tem que pegar uma folha de papel e escrever janeiro ou fevereiro ou março de 2020. Gastei, comprei isso, comprei isso, gastei isso, e vai colocando ali. Tudo. Furou o pneu da carroça. Eu mandei consertar. R$10 para consertar o pneu. Isso entra no preço do leite. Mudança cultural.
É a mudança cultural aqui dentro da cabeça. Tanto por parte do produtor, quanto por parte dos técnicos de campo. Verdade. Por quê? Tem muito técnico de campo que entende muito bem de reprodução, mas só a reprodução. Entende muito bem de nutrição animal, mas fica preso na nutrição. Entende muito bem de qualidade do leite, mas fica preso na qualidade do leite. Ele precisa, o técnico, ter uma visão holística da propriedade. É verdade. Porque dessa maneira ele consegue repassar para o produtor o seu pensamento com relação ao negócio leite, fazendo com que o produtor enxergue um negócio que ele ainda não viu, que é uma profissionalização dentro da atividade, buscar caminhos para que essa margem se aumente, se estenda e tenha condição de permanecer no mercado, porque de fato ela tem se reduzido ao longo do tempo. Recentemente eu conversei com um vizinho meu, eu tenho uma propriedade pequenininha, e conversando com ele, ele tira leite, ele planta silo. Aí agora, tem umas 2, 3 semanas, eu falei, escuta, quanto é que está saindo o quilo do silo que a vaca come ali no coxo? Ah, eu não tenho ideia não, uns 5 conto, 4 conto. Eu falei, não, peraí, você não sabe quanto custa um quilo daquele produto? Uai, quanto é que você gastou na sua lavoura? Ah, vou gastar mais ou menos 16 mil. E qual é a área? Ah, é mais ou menos, tudo é mais ou menos, ou é para... Sabe? Não pode ser desse jeito. Antigamente dava conta de se tocar no mais ou menos. Hoje não. Hoje não dá mais, e no futuro vai piorar cada vez mais. Os preços do leite não estão acompanhando a inflação dos custos de produção. Então o produtor precisa tomar algumas coisas de caminho para que ele melhore isso. Basicamente 3 caminhos ele pode tomar, Toninho. Primeira coisa, escala de produção e qualidade do leite é um fator fundamental para ele permanecer no negócio. Vaca ruim joga fora, compra vaca boa. Genética do rebanho e estruturação das categorias animais nesse rebanho leiteiro. Eu tenho que ter mais vacas do que bezerras e novilhas. Quem paga a conta da atividade leiteira são as vacas em lactação. Então eu tenho que ter mais da metade do gado em lactação dentro do todo para que esse produtor tenha condição de permanecer no negócio e ainda prosperar, porque os animais que ficam, ele tendo eficiência reprodutiva dessas vacas, parindo uma vez a cada 12 meses, e as novilhas entrando no primeiro parto com 2 anos de idade, ele consegue ainda crescer em torno de 20% da atividade. Ô Carlos, eu posso afirmar o seguinte, hoje, dependendo da quantidade de bovinos que você tiver na sua fazenda, vacas produzindo leite, hoje, uma vaca com menos de 10 quilos para baixo, ela já não serve. Só para você ter uma ideia, uma vaca de 30 litros de leite come basicamente a mesma quantidade em termos de volumoso do que uma vaca de 10 litros de leite. Eu queria chegar justamente aí. É esse o negócio. O pessoal imagina que vaca de 30 eu não digo muito, vamos pegar uma vaca de 20 quilos de leite, que ainda pode ser que se permaneça no mesmo sistema de produção. Essa vaca, ela dá mais recurso e dinheiro do que a vaca de 10 quilos. Obviamente, com volumoso de qualidade, com conforto e bem-estar animal. Mas já que ele faz volumoso, se ele tiver uma vaca de 10 e uma vaca de 20, perfeito. A vaca de 10 come igualzinho a vaca de 20. Perfeito. Só que ela produz metade. Ela produz metade e o custo de produção dessa vaca de 20 ela é menor do que o da vaca de 10. Ela produz mais. O desembolso é maior, porque eu vou gastar mais com concentrado com esse animal. Só que o retorno é maior em função aí dos ajustes que se faz de dieta para um lote dessa categoria, né? Só um recadinho simples, coisa banal. Aprenda a fazer conta. Você não precisa ser um expert, planilhas, não, é fazer conta. Gastei tanto, recebi tanto, sobrou tanto. Isso. E vê aonde está o seu gargalo. Veja aonde o seu cano está furado, porque senão você vai perder muito dinheiro. E aí, meu filho, para retornar é difícil. É difícil. Só uma continha de padaria, Toninho, para o produtor saber o custo dele de maneira muito rápida. Tudo que ele gastar naquele mês, ele tomando nota daquilo, divide pela produção de leite que ele teve naquele mês. Ele tem um custo de produção. Pronto. Reais por litro. Muito fácil, conta simples. E aí, dessa maneira, para que ele avance, se ele, obviamente, precisar de consultoria técnica, o Senar pode auxiliá-lo no interior desse nosso estado de Goiás, e é a nossa missão, né?
Carlos, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, um tema excelente, e nós vamos continuar falando mais sobre leite. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: não existe atalhos para lugares aonde realmente vale a pena chegar. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.